profecias messiânicas e por sua ênfase na justiça social e moral. Isaías profetizou sobre o Emanuel, que é Deus conosco, e sobre a vinda do Messias. Então, a maioria das profecias relacionadas a Jesus, ele está partindo de Isaías. Já Jeremias, ele foi chamado por Deus desde jovem e profetizou durante um período conturbado na história de Judá, alertando sobre a queda de Jerusalém e o exílio babilônico. Lembra que eu falei para vocês? Lembra porque eu falei para vocês que os profetas, eles falaram de Deus para a nação e a nação não obedeceu? Então vejam, quando vocês estiverem lendo o livro de Jeremias, quando vocês estiverem lendo o livro de Jeremias, tenham isso em mente. Olha, ele foi chamado por Deus desde jovem, profetizou em um período conturbado na história de Judá, e ele alertou sobre a queda de Jerusalém e o exílio da Babilônia para a Babilônia. Ele sabia que tudo isso ia acontecer. Vejam, Judá é o reino do sul, a capital é Jerusalém, e lá tem o quê? O templo construído por Salomão, não é isso? E Jeremias o tempo todo chamando a atenção e avisando para eles serem fiéis, para eles se voltarem para Deus. E Deus aí mostra a justiça dele. O templo é destruído, eles vão como escravos para a Babilônia e todas essas coisas. Depois nós temos Ezequiel. Ezequiel, ele é conhecido por suas visões e imagens vívidas, incluindo a visão dos ossos secos, que simbolizavam a restauração de Israel. Quando a gente está lendo, falando daquela passagem dos ossos secos, a gente sempre associa a uma pessoa que está em uma condição difícil, já desesperançada, mas a gente está querendo passar aquela esperança para a pessoa que Deus pode restaurar. Não é isso? Mas na verdade, a passagem bíblica aponta que Deus ia dar esse renovo e essa oportunidade, trazendo Israel de volta do exílio lá na Babilônia. Amém? Depois Daniel. Daniel é um profeta e conselheiro na corte babilônica. Suas visões e interpretações proféticas são registradas no livro de Daniel. Daniel, ele viveu lá no momento do exílio lá na Babilônia. Oséias é conhecido por sua vida pessoal tumultuada e sua mensagem de amor incondicional de Deus pelo povo de Israel, mesmo em meio à infidelidade espiritual. O livro de Oséias, na história lá, ele está mostrando que, apesar da infidelidade do povo, Deus continua fiel e continua amando. Tá? Quando você se debruçar para ler o livro de Oséias, já coloca isso na tua cabeça. A história aqui está sendo narrada para mostrar que, assim como foi a atitude e a ação de Oséias com a esposa dele, é a de Deus com o povo dele, que mesmo sendo infiel, Deus continua dando novas oportunidades e amando. Amém? Depois o livro de Joel, ele profetizou sobre o dia do Senhor e a restauração espiritual de Israel. Amós era um pastor que denunciava a injustiça social e a idolatria em Israel, enfatizando a importância da justiça e da retidão. O que eu acho lindo da Bíblia é porque Amós, há quanto tempo isso foi escrito, essa situação, há quanto tempo aconteceu? E hoje nós precisaríamos disso? Vejam o que ele pediu ao povo. Ele pediu ao povo para
não ser injusto, ele pedia justiça social. Ele pregava contra a idolatria. Nós temos idolatria hoje. Pregava sobre a importância da justiça. Nós temos injustiça hoje. Você vê esses programas de televisão, esses programas de violência, sabe o que é que nós escutamos mais? Sabe, pastor Gil? Eu quero justiça. Estou mentindo? O que mais a gente escuta é líderes de família, pai, mãe, irmão, vendo as coisas ruins acontecerem e dizendo: eu quero justiça, eu quero justiça. Então, nós, desde aquela época, já pregava sobre justiça e retidão. Você acha que hoje essa desigualdade social é porque as pessoas agem com retidão? Ou eles fazem 3 para mim, 1 para tu, 3 para mim, 1 para tu? Então, naquela época, o Amós já pregava sobre isso e seria muito útil para os nossos dias. Então, você pode preparar uma pregação, uma mensagem, alguma coisa baseada nisso. Entendeu como vai clareando para você? Vou no livro de Amós, vou ver o que acontecia lá, vou aplicar para os nossos dias e vou levar essa mensagem para a igreja. Porque todos nós, porque no meio religioso também há injustiça e falta de retidão. Jonas é famoso por sua fuga da chamada de Deus e subsequente engolimento por um grande peixe. Ele eventualmente profetizou em Nínive e testemunhou o arrependimento da cidade. Nínive, ela se arrependeu, né? Miqueias é conhecido por sua ênfase na justiça e pela famosa passagem que fala sobre agir com justiça, amar a bondade e andar humildemente em Deus. Quando você vê esse resumo, me diz, não dá vontade de você ler Amós, de você ler Miqueias, de você ler Oséias? Veja o que ele está dizendo de Miqueias. Ele fala sobre agir com justiça, amar a bondade e andar humildemente com Deus. Então, eu vou ler o livro de Miqueias, eu digo, ele vai querer me ensinar isso aqui, para amar a justiça, amar o amor e andar em humildade com Deus. Então você já vai conseguir pegar muito mais conteúdo do que tem lá, porque quando eu entro no supermercado sabendo o que eu quero pegar, a facilidade de eu encontrar é bem maior do que quando eu entro sem saber. Vou ficar batendo cabeça. Por isso que é bom você saber os temas e objetivos dos livros. Naum profetizou sobre a destruição de Nínive, a capital assíria. A gente viu falar Síria, mas nunca vai saber quem era a capital dela, né? Nínive. Ageu e Zacarias são os 2 últimos. Esses profetas ministraram durante o período de reconstrução do segundo templo. Vejam, pessoal, não perde foco aqui não. Se Ageu e Zacarias, eles ministraram durante o período de reconstrução do segundo templo, o pessoal que tinham sido escravizados pelos babilônicos já haviam voltado, né? Já haviam voltado, tá? Após o retorno do exílio babilônico, Ageu, ele enfatizou a reconstrução do templo, enquanto Zacarias proferiu muitas visões messiânicas. Aí depois tem Malaquias, na verdade esse aqui é o último. Malaquias, ele é frequentemente considerado o último profeta do Antigo Testamento e profetizou sobre a vinda de um mensageiro que prepararia o caminho para o Senhor. Malaquias. Esses são apenas alguns dos principais profetas do Antigo Testamento. Há muitos outros, que estão os profetas menores também, e figuras proféticas, que também desempenharam papéis importantes na história e na revelação divina ao povo de Israel.
Suas mensagens variam em temas, mas geralmente incluem apelos à justiça, arrependimento e fidelidade a Deus. Então, os profetas eles vão estar recebendo de Deus e chamando as pessoas para dar em justiça, arrependimento e fidelidade a Deus. E para a gente finalizar por hoje, qual a importância das profecias? Vejam, as profecias, elas são importantes para os hebreus, para as pessoas de Israel. Mas para os gentios, os que não são hebreus, os romanos e todas essas coisas, as profecias vão ter o mesmo poder? Porque a profecia vão dizer que Jesus vai vir de um rei da linhagem de Davi, todas essas coisas. Isso está associando toda a história dos hebreus. E os romanos, como é que eu vou pregar para os romanos? Então vejam que nos outros livros de Marcos, de Lucas, de João principalmente, quase não fala de profecia. Mas Mateus, como ele é para os judeus, então ele vai falar muito de profecia. E os outros povos? Os outros povos a gente vai falar de Jesus como Filho de Deus, ministério dele, o nascimento de forma milagrosa, a morte e ressurreição. Como se não focasse muito nas profecias, entendeu? Então vamos saber qual é o poder das profecias. As profecias têm uma importância significativa, incluindo aqui no cristianismo e até o judaísmo e o islamismo e muitas outras religiões ao redor do mundo. A importância das profecias pode ser vista em vários aspectos. Validação da fé. As profecias são frequentemente vistas como evidência do poder divino e da autenticidade das crenças religiosas. As profecias, elas formam uma base para a fé, demonstrando que Deus revela seus planos por meio de profetas ou mensageiros. Perceberam a profecia? Deus, ele revela seus planos através de profetas e mensageiros. E serve para a gente confiar, porque a gente vê essas profecias sendo realizadas. As profecias também dão direção e orientação. Profecias muitas vezes oferecem orientação espiritual e moral. Elas podem instruir os crentes sobre como viver suas vidas de acordo com a vontade divina, fornecendo princípios éticos e morais. Então, quando a gente estiver lendo lá Isaías, lendo aqueles profetas lá, a gente tem que estar focado no que Deus quer que a gente arranque de lá, certo? As profecias também geram promessas de esperanças. Muitas profecias contêm promessas de um futuro melhor ou de um redentor que virá para salvar as pessoas dos seus pecados ou sofrimento. Isso oferece esperança aos crentes em tempos difíceis. Quantas vezes nós não somos fortalecidos logo pela manhã pelo versículo que está lá em Isaías, a profecia, né? De Deus dizendo que vai estar contigo, que vai estar segurando na tua mão, que isso, e você se sente fortalecido com aquilo, né? Então, ela oferece esperança aos crentes em momentos difíceis. Muitas pessoas gostam de pregar em cima das profecias,
e realmente o culto fica avivado e as pessoas saem cheias de esperança. Cumprimento de promessa. Para muitos crentes, a realização das profecias é uma confirmação da fidelidade divina. Quando as profecias se cumprem, é visto como testemunho da confiabilidade das promessas de Deus. Eu mesmo acho muito bonito uma profecia que foi dita lá em Isaías e a gente vê ela se cumprindo no Novo Testamento. Uma profecia que Joel ou que Jeremias falou e eu vejo se cumprindo no Novo Testamento. Amém? Então foi por isso que Jesus foi tido como realmente o Messias, por causa da força das profecias. Compreensão da história. As profecias também podem ser vistas como a chave para entender a história religiosa e espiritual. Elas ajudam os crentes a interpretar eventos passados, presentes e futuros, de acordo com a perspectiva religiosa. Então, as profecias, elas nos levam ao passado, elas nos remetem ao presente, nos posicionam no presente, mas nos remetem ao futuro também. As profecias também servem para conversão e evangelismo. Olha, em algumas tradições religiosas, as profecias são usadas como ferramentas de conversão e evangelismo. Os crentes podem usar profecias cumpridas para convencer outras pessoas a se converterem à sua fé. Então, no material, eu tenho uma página que tem umas 12 profecias. O versículo lá, ela sendo dita e depois ela sendo realizada no Novo Testamento, certo? Consolo e encorajamento. Em tempos de adversidade ou dificuldade, as profecias podem oferecer consolo e encorajamento aos crentes, lembrando-lhes que Deus está no controle e que há um propósito para os seus sofrimentos. Nossa, essa daqui linda. Desafio à fé. Em algumas tradições, as profecias desafiadoras podem ser usadas para testar a fé dos cristãos, incentivando-os a permanecerem firmes, mesmo quando as circunstâncias parecem adversas. E a profecia também motiva para a ação. Profecias de eventos futuros do que vai acontecer lá na frente podem nos motivar os cristãos a agir de maneira específica para cumprir a vontade de Deus, para que se preparem para eventos vindouros. Amém? Então, muitas profecias com promessas dizendo do que vai acontecer no futuro, elas nos motivam e nos dão razão para continuar naquele foco. Isso tudo baseado na profecia. E por fim, ela também ajuda no crescimento espiritual, porque estudar e refletir sobre as profecias pode levar ao crescimento espiritual, a busca de entendimento mais profundo da fé e a conexão com o divino. Amém? É importante observar que a importância das profecias, ela varia de acordo, com a religião, tradição específica. Além disso, a interpretação das profecias também pode ser objeto de debate e variação dentro de uma mesma tradição religiosa, que é aquela questão de interpretações. Então, nós falamos, só para fechar, nós falamos sobre a ascensão do reino de Israel. Falamos quando ele teve no apogeu, no tempo de Davi, Salomão e o primeiro rei, que eu sempre esqueço o nome, que esse período foi de 120 anos.
e que o templo, o primeiro templo, ele foi construído por Salomão, o filho de Davi, e que foi a época que eles estavam bem e eram fortes. Nessa época, o que é que tem em background, o que é que tem por trás daquele cenário ali? Tem os profetas chamando eles para a fidelidade, para andar em retidão com o nosso Deus. Aí Deus levanta Jeremias, Isaías e todos aqueles. E eles não obedecem. E aí Deus, que é amor, mas também é justiça, levanta 2 reis poderosos, os assírios e os babilônicos, para destruir seu próprio povo. Seu próprio povo. E Jesus falou, acho que é em Mateus, Deus não ficará pedra sobre pedra, e o reino vai ser destruído e todas aquelas coisas. Mas Deus, pela sua misericórdia, depois ele vai fazer com que os que estavam lá, como Daniel, lá como escravos na Babilônia, eles voltam, reconstrói o templo, começa a aparecer as sinagogas, e aí nós entramos para falar da importância dos profetas, que é Deus falando para o povo. É diferente. Eu tenho mais norte e sentido de cumprimento como mandamento quando é Deus falando para mim do que eu falando para Deus. Quando eu estou nos salmos, é eu falando para Deus. Eu posso abrir meu coração e dizer para Deus o que eu quiser, e pode até não ser tão certo. Eu estou conversando, estou abrindo meu coração para Deus, mas quando é Jesus falando, quando são os profetas, assim diz o Senhor. Então está vindo de cima para baixo. Então isso é o princípio de estudo bíblico também. Nos Salmos a gente tem que ter mais atenção de tomar aquilo como mandamento, porque é um homem que está falando, né? Principalmente Davi, quando ele está falando, me livra da força desse inimigo, me livra disso, me livra dessa, disso, aquilo, outro e tal. Mas é Davi que está falando. Mas quando é profeta, assim diz o Senhor. Aí é o Senhor que está mandando o profeta dizer. Aí tem mais força assim de você ter como mandamento, como instrução, essas coisas. Nos Salmos, a gente tem muito como poder de exemplo, de fé, de dedicação, de busca, de reconhecimento do poder de Deus, de confiança no poder de Deus no momento da adversidade, todas essas coisas. Salmo vai mais para esse lado, entendeu? Então, no próximo estudo, a gente vai começar a ver tudo isso que eu estou passando é para a gente perceber a importância de como. Às 7h30.